Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus, nós estamos aqui mais um momento na presença de nosso Deus, aprendendo com a riqueza da tua santa palavra. Amém? Nós estaremos lendo neste momento Marcos de número 11, e olha que a palavra de Deus nos diz: quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, e logo que entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhe tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus e puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos entenderam seus mantos pelo caminho. Outros espalharam ramos que haviam cortados nos campos. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao templo e observou tudo à sua volta. E como já era tarde, foi para Betânia com os seus 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma desse fruto, do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da noite, da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenha fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. E quando estiverem orando, e se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes do sacerdote, os mestres da lei e os líderes religiosos e perguntaram: com que autoridade está fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta, responda-me e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Amém? Meus amados, olha como Jesus é maravilhoso. Aqui, Marcos de número 11 começa a dizer sobre a maravilhosa entrada de Jesus, sendo coroado como o rei dos judeus. Aqui ele está em total simplicidade e humildade, entrando em cima de um jumentinho, que era um animal símbolo, daqueles tempos, entrando ali sobre essa cidade, e ali o povo estava ali, rendendo glórias e aleluia ao nome dele, dizendo ali: Hosana nas alturas. Estavam glorificando a Jesus Cristo, porque eles reconheciam que Jesus era o Messias, que Jesus ali é o enviado de Deus. Então, meus amados, ali eles estavam dizendo,
Hosana. Hosana. O que significa Hosana? Lá Hosana, né, tem a sua origem hebraica, né, que significa salve-nos. Salve-nos, ó Mestre, salva-nos. Então eles reconheciam que o poder da salvação está em Jesus Cristo. Amém? Então ali Jesus estava entrando, eles estavam ali colocando, sabe, as folhagens assim para Jesus passar, né? Muitos estudiosos ali, quando você começa a ler, eles falam que eles estavam colocando folhas de palmeiras, que é símbolo de riqueza, né? Símbolos importantíssimos para o pessoal do Oriente. Se você ler, você vai entender isso. E ali eles estavam reconhecendo a autoridade de Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o Messias. Amém? Então é um momento histórico, é um momento que nós lemos com alegria, onde nosso Senhor Jesus foi ali honrado, né, pela tua posição, o Filho de Deus que veio para salvar a mim e a você. Amém? Então no segundo tópico aqui desse Marcos de número 11, a segunda fase que nós podemos entender é quando Jesus passa diante de uma figueira que ele estava com fome. E essa figueira não era tempo dela dar seu fruto, não era sua estação. Então ela não tinha nada a não ser folhas. E ali Jesus amaldiçoou ela. Ele, né, deu uma sentença sobre ela. Não porque ele é ruim, mas para que pudesse trazer um ensinamento para os seus discípulos e para quem estava ouvindo, consequentemente eu e você. Então ele disse assim: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram isso. E quando eles voltaram, né, ali de Jerusalém, eles passaram novamente de frente àquela figueira. Eles viram que ela estava seca até a raiz. E os discípulos falaram: mestre, olha, tu falou para a figueira, tu amaldiçoou ela, olha o que aconteceu com ela. E Jesus ali fala algo muito lindo, falando sobre a fé. Por quê? Porque se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se ao mar, é coisa absurda, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Jesus estava ensinando a eles, né, a forma de eu e você herdarmos as coisas de Deus, de profetizarmos sobre as coisas de Deus, de sermos abençoados por Deus. Como que nós temos que fazer? É colocar a nossa fé em ação, sem duvidar no coração, crendo que já aconteceu. Se você está pedindo algo para Deus, se você está pedindo a restauração da tua casa, a libertação do teu marido, a libertação da tua esposa, você tem que crer no teu coração que isso já aconteceu. Você está entendendo? O poder da fé em Deus já aconteceu. Porque Deus nos fala, meus amados, que o passado já foi, o presente também já foi e o futuro também já foi. Então Deus tem um domínio sobre a eternidade. Ele tem um domínio sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Ele pode fazer todas as coisas. Então, se você crer no teu coração, sem duvidar, que Deus vai libertar a tua esposa, que Deus vai libertar o teu marido, independente do que ele esteja fazendo, você tem que crer que já aconteceu. Que no momento certo Deus vai entregar a bênção na tua mão e vai libertar totalmente a pessoa. Já aconteceu, porque Deus, se Ele tem domínio sobre a existência do início ao fim, se Ele tem o domínio sobre a eternidade, o tempo de Deus não é o tempo Cronos, sim Kairos, então Ele tem domínio, Ele pode fazer o que Ele quiser em relação ao tempo. Então já aconteceu, creia sem duvidar. Tu está esperando uma bênção, tu está orando há anos sobre uma coisa, creia que já aconteceu, que no momento Deus vai te entregar, mas continue orando, continue crendo no seu coração, sem dúvida, e Deus vai te honrar e Deus vai conceder o pedido do teu coração, não tenha dúvida disso, amém? Então, posterior a isso, Jesus ali fala a respeito de covil de ladrões que estavam negociando, barganhando de frente ao templo de oração. Jesus ficou extremamente revoltado com aquilo. Foi um surto de ira ali em Jesus, que ele ficou indignado. Ele começou a jogar as cadeiras, as mesas para o chão, jogando tudo aquelas coisas imundas, né, que eles estavam fazendo em questão de barganhar, né, de vender animais, de superfaturar as coisas, de fazer trocas, e estava trocando, né? Eles estavam ali trazendo coisas ruins, porque as pessoas iam a templo para adorar a Deus, e ali eles ficavam negociando, barganhando, fazendo coisas ilícitas, né, de frente ao templo do Senhor. Então Jesus ficou totalmente irado, e ali botou eles para correr mesmo, né? E eles entenderam que Jesus estava extremamente irado,
né? E eles reconheceram que Jesus tem poder. Então eles ficaram ali receosos e tentaram maquinar alguma coisa para matar Jesus. Então entenda, aqueles homens maus, né? Por mais que reconhecia que ele era mestre, que ele tinha a autoridade dos céus, de Deus em tuas mãos, mesmo assim eles queriam de alguma forma matar Jesus, silenciar Jesus. São homens malignos, entenda? São homens que têm maldade no coração. Então Jesus ali, né, colocou todos eles para correr e quis restaurar o templo, falando que aqui é um lugar de oração, um lugar de respeito. Por isso, amados, nós temos que ter reverência à casa de Deus, respeito pela casa de Deus. Temos que ser idôneos, temos que ser sinceros, temos que ser transparentes. Independente do que você seja na tua igreja, seja transparente e verdadeiro, para que Deus não te cobre, né, sobre as coisas ilícitas, para que Deus não venha pesar a mão sobre você, sobre mim. Por isso que nós temos que ser transparentes, amém? Então, depois que Jesus passou por esse episódio também, ali aquelas autoridades perguntaram a Jesus, né, os chefes ali dos sacerdotes, os mestres da lei, aqueles homens extremamente religiosos, que só eram religiosos, mas não serviam a Deus verdadeiramente, né? Ele perguntou por que autoridade Jesus estava fazendo essas coisas. Quem deu essa autoridade para você fazer essas coisas, Jesus? E Jesus respondeu com uma outra pergunta, falou assim: olha, se vocês querem que eu responda isso, então responda a minha pergunta. Eu farei uma pergunta, se vocês responderem ela, eu respondo também para vocês, né? E ali ele perguntou sobre o batismo de João, era do céu ou dos homens? Né? E eles ali sabiam que, independente da resposta, Jesus ia pegar eles no pulo, né? Se ele dissesse que fosse do céu, ele perguntou: então por que vocês não creram nele, né? Porque perseguiam João, caluniavam João, afinal mataram João, decapitaram João. Então, se eles respondessem que fosse do céu que estava vindo aquela autoridade, João Batista estava batizando através do céu, da autoridade do céu, por que fizeram isso com ele? Mas se eles dissessem dos homens, e como eles reconheciam que João é um profeta, é um homem de Deus, Jesus ia também dizer por que vocês fizeram isso com ele. Entenda? Então, automaticamente ali, eles não conseguiram responder a Jesus por causa de ter medo. Então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. A autoridade é de Deus, o nosso Pai. Amém? Essa é a palavra de hoje, meus amados, que você possa meditar nela dia e de noite, para que tudo na tua vida seja conforme a vontade de Deus. Entenda que, né, eu tiro aqui um fundamento para mim, para você. A fé, ela tem a capacidade de fazer o sobrenatural, que não tem existência no mundo físico, passar a ter existência, porque o mundo espiritual, ela ordena que aconteça no mundo físico. Então, se você tem fé que o que é impossível aos teus olhos pode acontecer, porque Deus é o Deus do impossível, creia sem duvidar no coração, põe na tua mente que já aconteceu, que no momento certo vai vir nas tuas mãos e você vai ser abençoado com isso que você está tanto pedindo a Deus. Amém? Não duvida, creia, pode passar o tempo que for, entenda, já aconteceu e a bênção vai vir nas suas mãos no momento exato. Sabe o que você tem que fazer? Se prepara para receber essa bênção. Prepara teu coração para receber essa bênção, seja lá qual for. Eu não estou só falando em questão de bens materiais. Tem tantas coisas que o ser humano precisa, tantas coisas que famílias estão necessitadas, sabe? De união, de paz, de amor, de trabalho, de reconciliação, de perdão. Meus amados, tem tantas coisas acima do dinheiro que são mais importantes e que hoje as famílias estão precisando. Então peça ao Senhor, sem duvidar no coração, e Deus vai te conceder o desejo do teu coração. Amém? Que Deus te abençoe.